Primeira questão da Unifesp. Uma empresa de demolição utiliza um guindaste extremamente massivo, que se mantém em repouso e em equilíbrio estável no solo, durante todo o processo. Ao braço superior fixo da treliça do guindaste, ponto O, prende-se um cabo de massa desprezível e inextensível, de 10 metros de comprimento. A outra extremidade do cabo é presa a uma bola de 300 kg que parte do repouso, com o cabo esticado do ponto A. Sabe-se que a trajetória da bola, contida em um plano vertical, do ponto A até o ponto B, é um arco de circunferência, com centro no ponto O. Que o módulo da velocidade da bola no ponto B, imediatamente antes de atingir a estrutura do prédio, é de 2 metros por segundo. Que o choque frontal da bola com o prédio dura 2 centésimos de segundo. E que depois desse intervalo de tempo, a bola para instantaneamente. Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade 10, calcule em newtons. Item A. O módulo da força resultante média, que atua na bola no intervalo de tempo de duração do choque. Item B. O módulo da força de tração no cabo, no instante em que a bola é abandonada do repouso no ponto A. Muito bem. Começando aqui pela letra A, vamos pelo teorema de impulso. Então nós sabemos aí que o impulso da resultante do sistema de forças é igual à variação da quantidade de movimento. Então I igual a ΔQ. Ou I é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Substituindo a equação do impulso, que é força resultante vezes intervalo de tempo, e quantidade de movimento por mΔV, temos força resultante, tempo final menos tempo inicial, igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Bom, conforme o enunciado mostrou, a velocidade da bola de 300 kg no ponto B, imediatamente antes de atingir a estrutura, vale 2 metros por segundo. O choque dura 2 centésimos de segundo. Após esse intervalo de tempo, a bola para instantaneamente, certo? Então, a velocidade final é zero. Aplicando agora o teorema de impulso, temos que força resultante vezes o intervalo de tempo, que é 0,02, igual 300 kg, multiplicando 2 menos 0. Então, força resultante é 600 dividido por 0,02, que vai dar 30.000 newtons. Ok? Letra B. Então, temos aqui o sistema de forças, tração e peso. Colocando as forças que agem sobre a bola no instante que ela se encontra em repouso no ponto A, temos essa situação. Força-peso, vertical para baixo, e a tração que está sobre o cabo. Ok? Vejam também aqui que eu tenho um ângulo θ de inclinação aqui. Bom, no triângulo retângulo achurado, esse aqui, nós conseguimos determinar o cosseno do ângulo θ. Tá ok? Como que a gente faz isso? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente, que é 4,8, que é essa altura aqui, dividida pela hipotenusa, que vale 10 metros, que é o comprimento do cabo. Certo? O que nós fizemos aqui? A gente decompôs a força-peso. Certo? Então, eu tenho aqui Pn e Pt, que representa a força-peso. Então, a partir de agora, eu vou usar Pn e Pt. Continuando aqui. Como a força-peso é massa vezes gravidade, eu tenho que o peso da bola é 3.000 newtons. Aplicando de novo o cosseno de θ, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, mas agora substituindo pelas forças, então eu tenho cateto adjacente Pn, hipotenusa P, que é aqui o vetor vermelho. Substituindo os valores, nós encontramos o quê? 0,48 igual a Pn dividido por 3.000, que, multiplicando aqui 3.000 por 0,48, resulta em 1.440 newtons. Bom, se o enunciado afirma que no ponto A a velocidade da bola é nula, ele está afirmando
que a força resultante centrípeta, nesse ponto, também é nula, pois força centrípeta mv ao quadrado sobre r igual m0 ao quadrado sobre r, que vai dar zero. Para que isso ocorra, a intensidade da componente normal do peso vale 1440 newtons. Ela deve anular a força de tração no fio, que é pedida. Então, força normal, força N igual a tração, que vale 1440. Está aqui no desenho indicando isso. A observação importante aí é que a componente tangencial do peso, PT, igual a pesos vezes seno de θ, que faz a bola descer. Então é essa forcinha aqui que faz com que a bola desça. Questão 2. Outra questão aí de mecânica. Em uma bancada horizontal da linha de produção de uma indústria, um amortecedor fixo na bancada tem a função de reduzir a zero a velocidade de uma caixa, para que um trabalhador possa pegá-la. Esse amortecedor contém uma mola horizontal de constante elástica K, 180 Nm por metro, e um pino acoplado a ela, tendo esse conjunto massa desprezível. Então aqui está o desenho mostrando a molinha, amortecedor, a caixa, e depois ela sendo comprimida aqui. A caixa tem massa 3 kg e escorrega em linha reta sobre a bancada, quando toca o pino do amortecedor com velocidade VO. Sabendo que o coeficiente de atrito entre as superfícies da caixa e da bancada é 0,4 e que a compressão máxima sofrida pela mola quando a caixa para é de 20 centímetros e gravidade valendo 10, calcule, item A, o trabalho em joules realizado pela força de atrito que atua sobre a caixa, desde o instante em que ela toca o amortecedor até o instante em que ela para. E letra B, o módulo da velocidade VO da caixa, em metros por segundo, no instante em que ela toca o amortecedor. Vamos lá. Item A. Observe que nesse deslocamento, a distância que vale 20 cm, 0,2 metros, fornecido o exercício, pede o trabalho da força de atrito, de intensidade μ vezes normal, que é o mesmo que μ vezes o peso. Então, aqui eu consigo determinar a força de atrito. Então, μ vezes N vezes G é igual a 0,4 vezes 3 vezes 10. Então, o coeficiente é 0,4, massa é 3 e gravidade é 10. Multiplicando tudo isso aqui, eu tenho que a força de atrito vale 12 newtons. Bom, então temos o sisteminha aqui, Força de atrito contrária ao movimento, deslocamento aqui para a esquerda, formando um ângulo de 180 graus entre força de atrito e deslocamento. Para determinar o trabalho dessa força de atrito, nós usamos a equação trabalho do atrito igual força de atrito vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa. O ângulo alfa é 180 graus. O deslocamento, 0,2 metros. E a força de atrito, nós já calculamos aqui em cima, vale 12 newtons. Muito bem. Multiplicando aqui, 12 por 0,2 pelo cosseno de 180, temos menos 2,4 joules. Se você não lembrar que é negativo, sempre coloque na cabeça, trabalho do atrito é negativo. Então você não precisa ficar lembrando que é 180 graus aí o ângulo. Item B. Bom, como a altura não varia, não ocorre variação de energia potencial gravitacional, ocorrendo apenas a variação de energia cinética e potencial elástica. Então, a energia mecânica total, imediatamente antes da caixa tocar a mola, é a seguinte: energia potencial elástica, que seria kx ao quadrado sobre 2, substituindo aqui a constante K, constante da mola 180, o ΔX seria zero, e dividindo por 2 vai dar zero. Por que dá zero? Porque a mola não é deformada. Energia cinética, antes de tocar a caixa. Então eu tenho aqui mv ao quadrado sobre 2, a massa 3 kg, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então eu tenho que energia cinética é 1,5 VO
ao quadrado. Energia mecânica total, então, é a energia potencial elástica mais a energia cinética. Como a potencial deu zero e a cinética é 1,5 VO ao quadrado, eu tenho que a energia mecânica total antes de tocar a caixa é 1,5 VO ao quadrado. Bom, agora a gente vai determinar a energia mecânica total depois que deformou a mola, certo? Então ela teve aí uma deformação de 20 centímetros e parou. Energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, 180 vezes 0,2 ao quadrado dividido por 2. Fazendo os cálculos, eu tenho que a energia potencial elástica vale 3,6 joules. Para calcular a energia cinética, né, como ele para, a energia cinética é zero. Substituindo aqui o zero na equação, eu tenho zero também aqui de energia cinética. Determinando a energia mecânica total, somando a energia potencial e a energia cinética, eu tenho que a energia mecânica total depois da deformação da mola é 3,6 joules. Com isso, a gente pode determinar a variação da energia mecânica. Então, a variação da energia mecânica é a energia mecânica total depois da deformação menos a energia mecânica total antes da deformação. Aí nós temos essa equaçãozinha aqui, tá? 3,6 menos 1,5 VO ao quadrado. Em todo sistema dissipativo, o trabalho das forças não conservativas, que é do atrito, da resistência do ar e outras, é igual à energia total dissipada. Ou seja, é igual à variação da energia mecânica. Então, o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica. Como a gente já calculou lá no item A o trabalho da força de atrito, eu tenho menos 2,4 igual 3,6 menos 1,6 VO ao quadrado. Certo? Bom, resolvendo essa equaçãozinha, eu tenho que a velocidade inicial ao quadrado é 6 vezes 1,5, não, 6 dividido por 1,5, que vai dar 4. Terceiro exercício, questão de termodinâmica. Um gás ideal passa pelo processo termodinâmico representado pelo diagrama pressão em função do volume. O gás, que se encontrava a temperatura de 57 graus Celsius, no estado inicial A, comprime-se até o estado B, pela perda de 800 joules de calor nessa etapa. Em seguida, é levado ao estado final C, quando retorna à temperatura inicial. A linha tracejada representa uma isoterma. Considerando os valores indicados no gráfico e que a massa do gás tenha permanecido constante durante todo o processo, calcule. Letra A temperatura do gás em graus Celsius no estado B. E letra B, o calor em joules recebido pelo gás de uma fonte externa quando foi levado do estado B para o estado final C. Então, eu tenho aqui o ponto de partida aqui do estado A, ele é comprimido até o estado B, e depois recebe calor de uma fonte externa e vai até o ponto C, retornando novamente ao estado inicial A, pela linha tracejada aqui, que é a isoterma. Muito bem. Item A. Através da equação geral dos gases perfeitos, entre estados A e B, nós temos aqui PA, VATA, igual PB, VB, TB. Então, a pressão no estado A, pelo gráfico, 6 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. O volume no estado A, 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a temperatura inicial, no enunciado, ele deu 57 graus, a gente passa para Kelvin, soma com 273. Então vocês veem aqui, no estado A, a pressão, 6 vezes 10 a quinta, e o volume, 2 vezes 10 a menos 3.
Ok? No enunciado a temperatura de 57 graus. Bom, no estado B, eu tenho a pressão 4 vezes 10 a quinta, o volume 1 vezes 10 a menos 3, e eu não tenho a temperatura no estado B. Então, conferindo ali, estado B, pressão 4 vezes 10 a quinta e o volume 1 vezes 10 a menos 3. Bom, aplicando aí a relação PVT, substituindo os valores, tá? Eu vou simplificando o que eu posso, né? Cancelo 10 a quinta com 10 a quinta, 10 a menos 3, 10 a menos 3, e aí a gente entra numa regrinha de 3 simples aqui, ó. 12 TB igual 330 vezes 4 vezes 10 ao quadrado. Aí vai dar 1320 dividido por 12. Tá? Com isso, TB dá 110 Kelvin. Só que ele pediu no enunciado para você determinar em Celsius. Tá? Então aqui você joga de novo na equação lá KC mais 273, aí você tem aqui TB é 110 menos 273, que seria menos 163 graus Celsius. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Cálculo do trabalho de A até B recebido, pois é uma compressão, né, o volume do gás está diminuindo, pelo gás entre os estados A e B. Esse trabalho é fornecido pela área entre A e B. Então, aqui você tem, né, o gás sendo comprimido do estado A para o estado B. Para calcular o trabalho, a gente forma essa figura geométrica até o eixo horizontal, que seria volume, e tem o trapézio aqui. Essa parte achurada, então eu tenho que calcular a área do trapézio. Ok? Então vamos lá. Área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Então aqui, colocamos aí todos os valores correspondentes. Então a base maior, essa aqui, 6 vezes 10 a quinta. Base menor, essa aqui, 4 vezes 10 a quinta. Altura, 1 vezes 10 a menos 3. Jogando aqui e substituindo na equação, nós temos aí que o trabalho de A para B vale menos 500 joules. É negativo porque se trata de uma compressão. Ok? O volume está diminuindo. Bom, cálculo da variação de energia interna nesse trecho AB, ΔU. Pela aplicação da primeira lei da termodinâmica, a ΔU Q menos tal, ou Q menos W, eu tenho o calor que foi retirado, né, negativo, menos 800 joules, e o trabalho que a gente já calculou aqui, menos 500 joules. ΔU Q menos trabalho. Menos 800 menos 500. Com isso, eu tenho que a variação de energia interna de A para B vale menos 300 joules. Bom, na sequência, cálculo do trabalho de B para C. Então eu formo outro trapézio aqui agora, né, nessa parte achurada aqui. Então aqui, né, já maior, a gente consegue colocar os valores aqui para facilitar aí a visualização do cálculo. Então, de novo, trabalho é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior, essa aqui agora, 4 vezes 10 a quinta. Base menor, outro lado aqui, 3 vezes 10 elevado a 5. E a altura, 3 vezes 10 a menos 3. Substituindo os valores na equação, nós temos aí que o trabalho agora de B para C dá mais 1050 joules. Muito bem, trabalho é positivo porque o gás expande, o volume está aumentando. Cálculo da variação de energia interna nesse trecho BC. Então, é uma transformação cíclica, então a variação da energia interna é zero. Logo, ΔUAB mais ΔUBC mais ΔUCA vale zero. Eu já calculei aqui
a sequência anterior, a variação de energia de A para B, que deu menos 300. Vou somar aqui com a variação de energia de BC, mais a variação de energia de CA. Porém, a variação de energia interna do estado C para 0, para A, é nula. Por quê? Se trata de uma isoterma. Tá? Então, na transformação isotérmica, a variação de energia interna é sempre 0. Então, vou substituir agora o 0 no lugar de ΔUCA. Então, menos 300 mais ΔUBC mais 0 é igual a 0. Logo, a variação de energia interna de B para C vale 300 joules. Bom, finalmente, a gente consegue, aí, através da primeira lei da termodinâmica, determinar o calor recebido de B para C. Então, eu tenho a variação de energia de B para C, que vale 300 joules. Eu tenho o trabalho de B para C, que vale 1050 joules. Substituindo na equação, nós temos aqui 300 mais 1050, 1350 joules. Penúltima questão. Agora uma questão de ótica aqui entrando. Dentro de uma casa, uma pessoa observa, por meio de um espelho plano e uma placa com a inscrição "Vendo", colocada fora da casa, ao lado de uma janela aberta. A janela e o espelho têm as dimensões horizontais mínimas para que o observador consiga ver a placa em toda a sua extensão lateral. A figura 1 representa o espelho e a janela vistos de dentro da casa. A figura 2 representa uma visão de cima da placa, do espelho plano E, do observador O e de 2 raios de luz emitidos pela placa que atinge. Depois de refletidos em E, os olhos do observador. Considerando as medidas indicadas na figura 2, calcule em metros. Item A, a largura L da janela, e item B, a largura mínima x do espelho E, para que o observador possa ver por inteiro a imagem da placa conjugada por ele. Então nós temos aí a figura 1 e a figura 2, a representação geométrica da situação. Bom, resolvendo a letra A aí, para o cálculo da largura, que na realidade pelo desenho da figura 2 é a altura L da janela, nós temos essa sequência, tá? Então o que nós fizemos aqui? Nós montamos aqui um triângulo retângulo. Então colocamos aqui ele em amarelo. Tá? Então eu tenho aqui o ângulo de 45 graus, tá? Tangente e os dois lados. Bom, e aí? Eu vou aplicar a regrinha da tangente. A tangente de um ângulo qualquer aí é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então no caso, tangente de 45 igual cateto oposto, que é o D', dividido pelo cateto adjacente, que é a letra D aqui. Então, D', se você pegar aqui, pelo desenho que ele forneceu da figura 2, seria 2,8 mais 0,6, que dá 3,4. Dividido pelo D. O D seria essa altura L mais 1,2. Então está aqui. Como tangente de 45 é 1, tá? Realizando os cálculos aqui, a gente encontra que a largura L ou a altura L vale 2,2 metros. Letra B. Agora a gente vai calcular a largura mínima x, que também seria a altura, usando a figura 2. Ok? Então está aqui essa altura x ou largura x. Tá? Então, novamente, para a gente responder isso aqui, a gente vai montar os triângulos aqui. Mas antes, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar o campo visual do observador. Então, você vai localizar o olhinho aqui em cima, né? Você vai precisar aí pelo menos a ajuda de uma régua, ou mais ou menos aí, colocar a mesma distância aqui do observador
através do espelho, tá? E com isso você consegue prolongar aí os raios, tá? Para você ter aqui a localização do campo visual, ok? Bom, com isso nós temos aí esse triângulo, agora a gente aumentou aqui e separou o desenho, né? E você vai aplicar a semelhança de triângulos. Tem um triângulo menorzinho aqui em cima e esse grandão, tá? Ocupando todo o espaço, ok? Então, como que a gente vai determinar esse x aqui? Tá? D está para H, que é essa altura maior, assim como x está para H'. Tá aqui, ó. D está para H, assim como x está para H'. Tá? 2,8, que é o valor de D, dividido por 5,6, que é essa altura, ok? Se você observar, você tinha uma altura até aqui, mais 1,2. Aí vai dar esse valor aí de 5,6 metros, igual a x sobre 1,2. Resolvendo a regrinha de 3, nós temos aqui o resultado aí da largura x, que vale 0,6 metros. Último exercício. Aí aparece, por fim, aí, um exercício de eletricidade. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Para compor sua decoração de Natal, um comerciante decide construir uma estrela para pendurar na fachada de sua loja. Para isso, ele utilizará um material que, quando percorrido por uma corrente elétrica, brilhe emitindo luz colorida. Ele tem à sua disposição barras de diferentes cores desse material, cada uma com resistência elétrica constante de 20 ohms. Então está aqui o desenho da barrinha aí de 20 ohms. Utilizando 10 dessas barras, ele montou uma estrela e conectou os pontos A e B a um gerador ideal de força eletromotriz constante e igual a 120 volts. Então a gente pode pensar aqui em 10 lâmpadas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Está sendo a montagem aqui da estrela, tá? E os fios passam aqui até o ponto A, ligando a fonte, e do ponto B, ligando a fonte. Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios utilizados e das conexões feitas, calcule: letra A, a resistência equivalente em ohms da estrela, e letra B, a potência elétrica em watts dissipada em conjunto pelas pontas de cores laranja, azul e vermelha da estrela, quando ela se encontrar acesa. Muito bem. Começando aí pela resistência equivalente, né? Vamos calcular a resistência equivalente. Bom, aqui você tem uma ligaçãozinha mista, né? Então se você pegar aqui, primeira parte de cima aqui, do ponto A até o ponto B, eu tenho 4 lâmpadas, 4 resistências. Então estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? E agora a parte de baixo, eu tenho as outras 6 lâmpadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto a parte de cima como a de baixo estão ligadas em série. Tá? Com isso, saindo as duas pontas aqui, laranja, do A, e as duas pontas vermelhas do B, eu tenho esse circuitinho aqui que representa uma ligação mista. Tá? Então, resolvendo a parte em série primeiro, o que a gente faz? Soma os valores dos resistores. Tá? Então 20 mais 20 mais 20 mais 20 dá 80. E aqui, se eu tenho 6 resistores de 20, eu tenho 120 ohms. Bom, aí nosso circuito ficou resumido numa ligação em paralelo simples, né? Então, pode multiplicar em cima e dividir pela soma de baixo. 80 vezes 120 dividido por 80 mais 120 dá a resistência equivalente
de 48 ohms. Letra B. Vamos lá agora que ele pede para calcular as potências, né? Bom, os ramos superior e inferior estão ligados em paralelo. A tensão 120 volts é a mesma em cada ramo. Sendo a resistência de 20 ohms em cada barra a mesma, a tensão em cada resistor do ramo superior vale 120 dividido por 4, que dá 30 volts. Por quê? Porque na ligação em série a tensão se divide. Como eles são iguais, ela se divide por igual. Ok? E na parte de baixo, nós temos a mesma continha, só que para 6 resistores. Então 120 dividido por 6 vai dar 20 volts. Então cada resistorzinho ou cada lâmpada consome uma tensão de 20 volts. Tá. A potência elétrica dissipada em cada resistor do ramo superior vale, aí eu fiz a regrinha de U ao quadrado sobre R. Então, como cada resistor tem a tensão de 30 volts, 30 ao quadrado dividido por 20 vai dar 45 watts. E no ramo inferior, 20 ao quadrado dividido por 20 vai dar 20 watts. Então, cores laranja, uma no ramo superior e a outra no inferior, elas consomem 65 watts. Então, a de cima 45, a de baixo 20. Somando, eu tenho 65 watts. As cores azul, duas no ramo superior, então 45 vezes 2, 90 watts. E as cores vermelhas, uma no ramo superior e a outra no inferior, eu somo 45 com 20, chegando em 65 watts de potência.